Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre um tema aqui que vai dividir opiniões. Mas eu gostaria de pedir que, antes de você ler essa manchete ou ler esse título e já tirar uma conclusão, fica um pouco mais. Dá uma olhada, analisa a questão. A gente perdeu na nossa sociedade, seja para um lado ou seja para o outro, a capacidade de escutar uma informação e criticar ela, pensar, analisar. A gente se tornou muito imediatista e na maioria das vezes a gente toma as nossas decisões e emite opiniões com base em sentimentos e não com base numa análise crítica. Então vamos tentar analisar isso aqui de uma maneira crítica. Certamente no meio do caminho eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto e a gente vai aqui analisar a questão e tentar entender os argumentos de todos os lados, tá? Aqui, obviamente, a gente tem uma situação que divide a ideologia das pessoas. De um lado, você tem aqui, resumidamente, né, pessoas que entendem, olha, o direito da mulher ele é absoluto. Ele é absoluto. Ela pode abortar a hora que ela quiser. E só fazendo um parênteses aqui. Como eu estou fazendo as pazes ainda com o algoritmo do YouTube, pode ser que tenha algumas palavras aqui que eu dei uma alterada, dei um somebody love nelas, mas vai ficar claro, tá certo? Então, tem pessoas que entendem que o direito da mulher é absoluto e que ela pode abortar a hora que ela quiser porque é o domínio dela sobre o corpo dela. É uma faixa de vibração, é um tipo de ideia. Perfeito. A gente tem pessoas que entendem, olha, tudo bem, a mulher ela tem direito, obviamente, ao corpo dela, mas é razoável que, a partir do momento que o feto se forma completamente, ele está ali, vamos dizer assim, maturando, né, dentro do útero, mas ele já está totalmente formado, né, já é um bebê completo, né, não faz sentido você, né, eliminar essa vida, porque é uma vida formada, né? E tem pessoas que falam, olha, a partir do momento da concepção, né, que o espermatozoide fecundou o óvulo, já era. É uma vida formada, se você eliminar isso, você vai estar eliminando um bebê ou uma vida. O que essa PL tenta fazer, ela tenta tapar um buraco legal. É isso que ela tenta fazer, tá? De uma maneira bem equivocada, mas é o que ela tenta fazer. E que buraco legal é esse, Walter? É esse seguinte. Hoje em dia existem três hipóteses principais, ou três hipóteses de fato, de aborto no Brasil. Ou quando o feto ele é anencéfalo, ou quando tem risco para a vida da mulher, ou quando ela sofre violência ou ato libidinoso forçado, certo? Nesse último caso, como se dá hoje em dia a questão? Né? Vamos supor que uma mulher, uma suposta vítima, entre hoje no sistema de saúde ou vá na delegacia e fala, olha, sofri um ato libidinoso forçado. Estou grávida, tenho 6 meses de gravidez e quero abortar. Obviamente isso pressupõe uma denúncia. Se ela for no sistema público de saúde, ela vai ter que falar que sofreu um ato libidinoso forçado. Isso gera um inquérito policial. Isso tem várias repercussões. Beleza. Certamente, para toda vítima, tem um autor. E quem é esse autor? A gente vai ter que procurar, né? A delegacia vai ter que investigar, vai ter que analisar e tudo mais. Se de fato tem um autor, se ela de fato recebeu ou sofreu um ato libidinoso forçado, ela vai se encaixar nessa hipótese aqui e tá tudo certo. Não tem problema quanto a isso. Só que e se for constatado que aquilo lá não foi um ato libidinoso forçado? E se em algum momento for constatado, não, peraí, ela foi na delegacia ou no sistema de saúde, ela fez essa alegação e de fato não sofreu esse ato libidinoso forçado, mas ela realizou o aborto. O que ela fez? Ela infringiu a lei? Isso é pra gente pensar, pessoal, certo? A gente está aqui conversando sobre esse assunto, a gente está pensando junto. O que ela fez? Ela infringiu a lei? Ela se aproveitou de uma lacuna legal? Se ela se aproveitou de uma lacuna legal, ela tem que ser criminalizada ou não? Aquela vida que foi tirada com 6 meses faz diferença ou não? Fica elas por elas? Como é que faz isso? Né? Então,
Por isso que eu falei no começo desse vídeo, a gente tem que analisar as questões e as leis e todas as questões de uma maneira onde a gente retire os nossos sentimentos. Obviamente a gente tem as nossas opiniões, mas os nossos sentimentos não podem dominar o nosso processo decisório. A gente tem que entender o que está acontecendo e não agir como a mídia faz e falar, não, porque apelar, né, aos sentimentos das pessoas para obter um resultado. Porque a gente sabe que a mídia é totalmente progressista. Beleza. Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Hoje em dia, existe uma lacuna legal que permite esse tipo de conduta. Não é que permite, mas ela possibilita esse tipo de conduta. É possível que isso aconteça e acontece. Tá certo. Então, o que essa PL vem fazer? Ela tenta falar, olha só, tudo bem, você sofreu um ato libidinoso forçado, você foi vítima, perfeito. Mas tem que haver um critério para isso. Não pode ficar em aberto, certo? Tem que haver um critério onde, a partir do momento que você sofreu uma violência, né, uma vida se forma dentro do seu ventre e ela também precisa ser cuidada. Aonde a gente vai limitar isso? E aí os legisladores colocaram 22 semanas, que são 5 meses, 5 meses e meio, 5 meses, vamos botar assim, certo? Então, ao meu ver, não entendo que é a melhor forma de se tapar esse buraco legal, tá, gente? Porque o que acontece? Existem sim lacunas na lei, senão não existiriam advogados e não existiriam bons advogados, né? Não que todo bom advogado viva das lacunas da lei, não é isso, tá? Mas existem lacunas legais e faz parte do jurídico analisar, do sistema jurídico, analisar as lacunas, tapá-las ou não, entendê-las, faz parte de uma organização legislativa social tentar lidar com essas questões, porque nada no direito, nenhuma lei, algumas até são, dependendo do assunto, mas em determinados contextos, ela vai ser 100%. Em boa parte das vezes, uma legislação ela tenta regular ou equilibrar uma situação social e muitas vezes ela vai deixar brecha porque um texto não consegue abarcar todas as ações humanas e tudo aquilo que o ser humano é capaz de inventar da sua própria cabeça para poder atingir os seus fins, né? Se não fosse assim, não existiriam crimes. Então vamos lá. Eu não entendo aqui, já entrando aqui na questão da minha opinião, que essa foi a melhor opção, tá? Eu entendo, a minha posição é mais ou menos essa aqui, equilibrada. Olha só, você colocou o bolo no forno, o bolo vai ficar pronto em 3 horas, certo? Vai cozinhar bem. Se você tirar o bolo com 2 horas, você está tirando um bolo. É um bolo, ou iria ser um bolo, né? Se você deixasse ele mais 1 hora, seria um bolo completo. Com 2 horas, é um bolo. Tanto é que você fala, o bolo está no forno. Você não fala, tem uma massa no forno. Não, você fala, o bolo está no forno. É o que todo mundo fala. Ó, daqui a 1 horinha ele vai ficar pronto. Se você tirar ele antes, você vai comer ele meio cru. Tanto é que tem bebês que nascem prematuros. Ó, o bolo está meio cru, mas dá para se alimentar dele, dá para comer. Entendeu? Não está no ponto, mas ok. Então, assim, eu entendo que esse buraco legal ele tem que ser tapado sim. Porque o sistema de saúde ele deve ser utilizado para vítimas. E toda vítima tem que ser cuidada pelo sistema de saúde, principalmente quando se fala de crianças, e não tem nem o que discutir sobre isso. Entretanto, quando uma pessoa entra no sistema de saúde fazendo uma alegação que é falsa, ela está se aproveitando erroneamente de um sistema de saúde e está, inclusive, tirando o direito de outras pessoas que, de fato, são vítimas. Certo? Isso é um argumento que a gente não pode negar. Não pode negar. Né? Obviamente, cada um tem seu argumento, mas né, se você está usando sob um falso argumento, você está tirando o direito de outra pessoa. Então, eu entendo que a gente não pode negar esse argumento. Nesse sentido, minha opinião é a seguinte. Essa PL, ela tenta tapar essa lacuna legal, como eu falei, mas de uma maneira muito errada, de uma maneira muito brusca. Ela traz uma equiparação de pena à equiparação de pena de homicídio. Por quê? Porque dentro do entendimento daqueles que fizeram essa legislação, eles equiparam
a eliminação dessa vida pelo aborto com um homicídio, tá? Tanto é por isso que equipara a vida. Por quê? Porque o bem maior, ou o bem maior, mas o bem jurídico que está sendo preservado é a vida. Então vamos lá. No direito penal, as penas elas são sempre reguladas e sempre impostas, tendo em vista o direito ameaçado. Então o direito ameaçado nesse sentido, na opinião do legislador, é o quê? É a vida. É eliminar a vida de um feto, que seria equiparado a um homicídio. Então, por isso que a pena é equiparada. Você pode até não concordar com isso. Eu posso até não concordar com isso. Mas esse foi o pensamento utilizado aqui. Em vez de ficar apelando para o sentimento das pessoas, vamos discordar, mas vamos discordar pelos argumentos corretos. E não porque a gente, porque isso fez o meu coração tocar e por isso que... Não, a gente não pode analisar essas questões assim. Então, o bem que eles estão tentando preservar é a vida, como eu falei, e a lei penal, né, a pena, no caso, através da lei penal, ela tenta proteger, ela tenta ser equivalente, por isso ela é maior, ela tenta ser equivalente ao bem preservado. Tá? Walter, mas e o ato libidinoso forçado? O ato libidinoso forçado, ele não viola, ele não elimina uma vida, apesar de ser abominável, tá? Abominável. Não tem nem o que discutir sobre isso. Mas do ponto de vista legislativo, técnico, legal, certo? Ele não fere a vida em si, ele não elimina a vida. Ele causa violência ou uma lesão corporal, vamos dizer assim. Não é bem isso, mas mais ligado a essa parte aqui. Por isso que a pena é menor. Obviamente a mídia, como ela gosta de enfim, vocês entenderam, né? Elas gostam de mexer aí com os sentimentos das pessoas. Caraca, fugiu a palavra totalmente aqui agora. Ela tenta falar, mas está sendo maior do que a pena do aborto, sendo maior, como se o aborto não fosse nada, né? Como se fosse só um bolo ali que estivesse sendo tirado do forno, e está sendo maior do que quem pratica, né, o ato libidinoso forçado. Porque eles não conseguem entender como funciona a logística penal. E a logística penal funciona dessa maneira como eu expliquei aqui agora para vocês. A gente pode até não concordar em alguns aspectos, mas a gente precisa entender como funcionam as coisas. Para que quando a gente opinar, a gente opinar com propriedade. E não porque, meu Deus, porque isso fere. Não. E ainda digo mais, essa PL aqui ela foi tão mal feita nesse sentido que ela não leva em consideração crianças, por exemplo. Não que a criança, uma criança de 8 anos, né? Então, assim, sofre uma situação como essa, não necessariamente ela vai ter ali o discernimento para entender o que são 4, 5, 6 meses de gestação, né? Ela muitas vezes vai depender de uma outra pessoa, às vezes essa outra pessoa é até mesmo quem a violentou. Então, assim, é uma coisa extremamente complexa. E, como eu falei, eu não acho válido usar essa lacuna legal como método contraceptivo. Não acho. Não sei se criminalização é a melhor solução, mas certamente não sou a favor também de quem usa essa lacuna legal para obter o aborto como método contraceptivo. Ao mesmo tempo, também não sou a favor dessa PL da maneira como ela foi feita. Então, assim, não sei se eu estou agradando nem um lado nem ao outro, para ser bem sincero. Seja como for, é a minha opinião sincera e honesta sobre essa questão. Acho que essa PL foi mal feita, ela tenta tapar uma lacuna legal, mas de uma maneira equivocada. Ela deveria ter levado em consideração a questão principalmente da questão das crianças. Não sei se criminalização é a melhor solução. Eu acho também que, de repente, as pessoas que utilizam essa lacuna legal para obter um método contraceptivo e acusam alguém, porque todo réu tem que ter um autor, né? Tem que sofrer algum tipo de consequência, né? Porque você não pode eu quero abortar. Então eu vou dizer para abortar que sou vítima. Tá, você está fazendo uma alegação falsa. Essa alegação falsa, ela implica um crime. Se você acusar outra pessoa, então é pior ainda. Fala que o fulano fez. Pior ainda. Esse tipo de coisa acontece, tá, gente? Então, assim, pior ainda.
Então, assim, tem que haver alguma consequência para isso. Isso não pode ser assim também de qualquer maneira, porque senão fica muito fácil, né? Então, assim, novamente, erro de quem usa essa lacuna legal para obter o aborto, erro desse pessoal aqui que fez essa PL. Essa PL, eu acho que essa lacuna ela tem que ser tapada, mas de uma outra maneira, de uma maneira mais criteriosa, não às pressas, né? Através de uma discussão técnica, jurídica, médica, psicológica, né? Trazendo um rol de diferenciações entre pessoas que são capazes e incapazes dentro do ponto de vista legal, né? Com faixa etária, levando em consideração crianças que são dependentes de pais ou de familiares, né? Como eu falei agora há pouco, porque muitas vezes o próprio familiar é o vitimizador. Então, assim, tem várias questões que têm que ser avaliadas aqui. Se você ficou até o final, eu agradeço a oportunidade de poder ter conversado esse assunto que é realmente controverso, divide muitas opiniões. Novamente peço seu like. Se você achou que esse vídeo trouxe algum valor, comenta, compartilha, se inscreve, comenta aqui outros assuntos que você gostaria que a gente comentasse e até a próxima. Um abraço.